Olá, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Soma. Aqui, pessoal, nessa aula nós vamos fazer uma revisão de raciocínio lógico para o concurso da FEPAM do Rio Grande do Sul. Então, você que está estudando para a sua prova, tenho certeza que essa aula vai te ajudar a reforçar vários conceitos que foram estudados, né? Nessa aula a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vou trazer exercícios, tá, da sua banca, que é Instituto Consulplan, em que abordam vários temas que estão sendo cobrados no seu edital, beleza? Então a gente vai iniciar aqui primeiro com a parte da lógica, né? E por fim nós vamos para a parte da matemática dentro do raciocínio lógico. É claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Porque é uma revisão, né? O curso mesmo intensivo está lá na nossa plataforma do Soma, né? Então aqui é mais uma revisão para reforçar os conceitos, algumas dicas na hora de resolver as questões, para você chegar o quê? Mais preparado para a sua prova, né, pessoal? Então lembre-se o seguinte: no dia da prova é importante você ir o quê? Você ir mais tranquilo, com a cabeça mais leve, né? Agora é o momento mais de dar uma revisada mesmo. Se você estiver muito cansado, você tem que diminuir um pouquinho o ritmo. Se você não está cansado, continue ali no ritmo. E no finalzinho, nos dias que antecedem, você pode dar uma relaxadazinha, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos para a nossa aula de revisão, de raciocínio lógico, para o concurso da FEPAM do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, me siga lá no Instagram, André R. Santana C. Vamos para a nossa aula de revisão de raciocínio lógico para o concurso da FEPAM do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu vou trazer aqui, inicialmente, uma questãozinha aqui top, pessoal. Uma questãozinha maravilhosa, onde nós temos o quê? A nossa lógica de argumentação envolvendo o quê? Proposições compostas. Se nós temos proposições compostas, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter os conectivos lógicos. Isso mesmo. Ó, vejam bem. Se Carla é analista, então Joana não é auxiliar de contabilidade. Ou Joana é auxiliar de contabilidade, ou Marina é bibliotecária. Se Marina não é bibliotecária, então Carla é analista. Considerando que Carla não é analista, podemos afirmar verdadeiramente que... Bom, pessoal, o que eu sugiro você fazer aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, vamos marcar os conectivos lógicos, né? A primeira proposição, nós temos aqui o conectivo lógico sim, então. Depois nós temos o quê? O nosso ou seja, a nossa disjunção exclusiva. Lembre-se, quando nós temos o ou no início e o ou no meio, é exclusivo, ou seja, apenas uma dessas proposições aqui que vai ser verdadeira, né? Calma que a gente vai chegar lá. A próxima, temos aqui mais uma proposição com conectivo sim, então. E por fim, pessoal, temos aqui uma proposição simples. O que eu sugiro você fazer para você não errar esse tipo de questão? Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos identificar aquelas proposições simples, né, que são semelhantes. Então, por exemplo, aqui, ó, temos aqui, ó, Carla é analista, aqui temos Carla é analista, e aqui temos Carla não é analista, pessoal. Observe que aqui essas proposições são equivalentes, onde nós temos aqui a negação de uma delas, né, que está aqui, ó, o nosso não, tá bom? E agora vamos identificar outra proposição que se assemelha, né? que é a mesma em que está em outras premissas, né? Então, primeiro, ó, Joana não é auxiliar de contabilidade. Aqui, Joana é auxiliar de contabilidade. Só essas duas. E vamos para a outra proposição. Temos aqui Marina é bibliotecária. Marina não é bibliotecária. Pronto, pessoal. Já identificamos e fizemos a relação entre cada um deles, né? Deixa eu marcar aqui, ó, que aqui nós temos o não e aqui também nós temos o não, beleza? Agora vamos fazer o seguinte: nós vamos simbolizar as premissas, né? Então vamos lá. A primeira premissa número 1, o que nós temos? Carla é analista. Se Carla é analista, então Joana, observe que aqui nós temos uma negação, ó, Joana não é auxiliar de contabilidade, vou chamar de JC. Então, essa premissa simbolizada fica dessa forma. E a segunda premissa, pessoal? A segunda premissa, nós temos uma disjunção exclusiva, né? Então, vamos lá. Primeiro, Joana é auxiliar de contabilidade, ou
ou Joana é auxiliar de contabilidade, ou Marina é bibliotecária. Então perceba o seguinte, pessoal, aqui a nossa simbolização da nossa disjunção exclusiva tem que ter uma barrinha embaixo, né? Quando é inclusiva é quando eu não tenho o quê? Quando eu não, só tenho o ou aqui do meio, né? Aí não tem a barra, mas como aqui nós temos, então tem a barrinha. Vamos para a premissa número 3. Marina não é bibliotecária, ó, temos uma negação de que Marina é bibliotecária, então Carla é analista. Carla é analista. E por fim, pessoal, a premissa de número 4, temos a negação de que Carla é analista. Bom, e agora, o que a gente faz? Vocês se lembram, pessoal? Isso nós vamos agora fazer o quê? Qual que era uma das formas da gente resolver essa questão de lógica de argumentação? Era o quê? A gente simboliza, né? Simboliza cada premissa e a gente considera que todas as premissas são o quê? São verdadeiras. Isso mesmo. Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. E a partir disso nós vamos identificar qual proposição simples que vai ser verdadeira e qual que vai ser falsa. E a partir daí nós vamos ter a nossa conclusão, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, temos aqui a nossa negação de que Carla não é analista, ou seja, Carla não ser analista é uma verdade, né? Então, aqui eu já coloco aqui, ó, Carla não ser uma analista é verdade. Carla ser analista, eu vou identificar onde é que tem Carla ser analista e vou colocar que é uma falsidade. Isso mesmo, ó. Temos aqui na primeira premissa e na segunda, que ela está afirmando que Carla é analista, mas isso é falso, né? Agora vamos avaliar o nosso conectivo lógico, né? Então temos aqui o nosso conectivo lógico. Se então, se aqui é falso, pessoal, lembre-se, quando o consequente é falso, ou seja, da frente é falso, o falso anda para trás. Então aqui também tem que ser falso. Por quê? Se essa proposição aqui for verdadeira e essa falsa, sendo o conectivo sim, então, toda essa premissa seria falsa, né, pessoal? Mas ela não pode assumir esse valor falso. Então, para ela não assumir o valor falso, a negação de que Marina não é a bibliotecária, isso aqui tem que ser falso, né? Ou seja, se Marina não ser bibliotecária é falso, isso quer dizer que Marina ser bibliotecária é uma verdade, né, pessoal? É uma verdade. Agora, veja bem, vamos para essa segunda premissa. Observe que aqui nós temos já, desse lado, que é uma verdade, e aqui não sabemos. Mas nós temos o que, pessoal? Uma disjunção exclusiva. Ou seja, quando nós temos a disjunção exclusiva, a regra de veracidade é o quê? Apenas uma verdade. Ou seja, ou esse lado é verdade, ou esse lado é verdade. As duas não podem ser verdadeiras, né? Então, para que essa proposição seja verdadeira, apenas uma tem que ser verdadeira. Como Marina ser bibliotecária já é uma verdade, então Joana ser auxiliar de contabilidade é uma falsidade. Aí nós garantimos a veracidade dessa premissa número 2. Por fim, pessoal, então dizer que Joana é auxiliar de contabilidade é uma falsidade. Então, quando eu nego, isso quer dizer que isso daqui é uma verdade, né, pessoal? Ou seja, Joana não é auxiliar de contabilidade. Perceba o seguinte, vamos avaliar conectivo sim, então. Se o meu consequente ele é verdadeiro, pessoal, não independe do meu valor, do valor do antecedente, que sempre vai ser verdadeiro. Da mesma forma, quando eu tenho aqui um antecedente falso, independente do consequente ser verdadeiro ou falso, sempre vai ser verdadeiro. Ou seja, não encontramos nenhum erro de tabela verdade. Então está tudo nos conformes. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o nosso resumo. Isso mesmo. Vamos colocar aqui, pessoal, o nosso resuminho para encontrar a conclusão. Então vamos lá. Primeira conclusão que nós chegamos é o seguinte, com relação a Carla, né? Aqui diz que Carla é analista, é uma falsidade. Então, pessoal, Carla não é analista. E isso, pessoal, Carla não é analista, já podemos afirmar isso. E agora, qual a próxima conclusão que nós podemos chegar? Que é o quê? Joana não é auxiliar de contabilidade. Isso é uma verdade, né? Joana não ser auxiliar de contabilidade. Então, eu já sei que Joana não é o quê, pessoal? Auxiliar de contabilidade, tá bom? E a outra
é com relação a Marina. Nós chegamos ao quê? A conclusão que Marina é bibliotecária. Isso, Marina é bibliotecária. Bibliotecária, beleza? Então, chegamos a o resuminho dessas 3 afirmações, tá? Então, vamos identificar aquelas opções que podem se encaixar aqui. Então, primeiro, Joana é auxiliar de contabilidade. E aí, pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso, né? Ó, Joana não é auxiliar de contabilidade, então isso aqui é falso, não é essa opção. E agora? Agora nós vamos envolver conectivo lógico, vamos marcar nosso conectivo lógico. Temos aqui, ó, o conectivo E nessa segunda alternativa. Observe, Marina é bibliotecária. Marina é bibliotecária? Sim, Marina é bibliotecária. Então vamos colocar aqui, ó, Marina, ela é uma bibliotecária. Joana é auxiliar de contabilidade. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso é falso, né? Conforme as premissas da questão, Joana não é auxiliar de contabilidade. Então, nós temos o que? O nosso conectivo E. Nosso conectivo E, para ser verdade, essa proposição composta, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito deveriam ser verdadeiros, né? Mas o lado direito é falso, pessoal. Se o lado direito é falso, quer dizer que essa afirmação da letra B é falsa também. Então, não é ela. Vamos para a próxima. Se Marina, ó, já temos aqui o sim, então, mais uma proposição composta. Agora vamos avaliar cada lado. Vamos lá. Marina é bibliotecária. Isso é uma verdade, né? Isso é a conclusão que nós chegamos a partir das premissas. Então, Joana é auxiliar de contabilidade. Pessoal, chegamos à conclusão que Joana não é auxiliar de contabilidade. Olha aqui, ó, não é auxiliar de contabilidade. Então, o lado direito é falso. Pessoal, quando nós temos aqui conectivo sim, então, o antecedente verdadeiro e o consequente falso, então essa proposição ela é falsa. Lembra da regra de veracidade? Vera, Fischer, falsa, né, pessoal? A única situação que essa proposição vai ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Então, pessoal, por eliminação, é a letra D, mas vamos fazer bonitinho, né? Aproveitar que a gente está fazendo a revisão e vamos aqui, ó, temos o outro conectivo que nós não utilizamos aqui ainda, que é o se e somente se. Bom, vamos avaliar cada lado. Primeiro ele diz, Carla é analista. Chegamos à conclusão que Carla não é analista. Então, isso aqui é uma falsidade, é falso, né? E agora, o lado direito, Joana é auxiliar de contabilidade. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? É falso, né? Ó, Joana não é auxiliar de contabilidade. Meu Deus do céu, questãozinha que insiste em dizer que Joana é auxiliar de contabilidade, mas ela não é. E agora, professor, as duas proposições são falsas. E a proposição composta vai ser o quê? Me diz aí, cara aluno. Verdadeiro, né? Por que é verdadeiro? É porque foi a única que sobrou? Claro que não, meu caro aluno. Isso aqui, lembre-se, se somente se, nós temos que ter o quê? As proposições com os mesmos valores. Ou seja, se o lado esquerdo é falso, o lado direito também tem que ser falso para que toda essa proposição seja verdadeira. Ou então, aqui ser verdadeiro e aqui ser verdadeiro para que ela seja verdadeira. A proposição composta, onde nós temos o conectivo lógico bicondicional, que é o se somente se, só vai ser falsa quando um lado é verdadeiro, o outro é falso, ou esse é falso e esse é verdadeiro. Mas nesse caso, duas falsidades, temos aqui a verdade. Pessoal, essa questãozinha linda, né, pessoal? Trouxe ali todos os conceitos ali. Tivemos a nossa lógica de argumentação ali, trazendo as premissas, colocamos todas elas verdadeiras. Tivemos todos os conectivos lógicos, menos o disjuntivo inclusivo, né, que é quando tem apenas o ou ali no meio da proposição composta, mas tínhamos o exclusivo, né? Então nós podemos aplicar o quê? Todos os conceitos de tabela, verdade, tanto ali no comando da questão, quanto nas alternativas, beleza? Ficou claro, né? Resolver essa questãozinha. Caiu uma questão dessa, pelo amor de Deus, você tem que matar ela em gabaritar. Vamos para a próxima? Agora, pessoal, nós temos aqui uma parte onde nós temos os nossos quantificadores. Ó. Analise as afirmações sobre os funcionários de um determinado hospital. Primeiro ele diz, todo médico é responsável. E depois, todo médico é responsável, pessoal? Lembre-se o seguinte, temos aqui o nosso quantificador todo, né? Que é o nosso universal afirmativo. Quando ele diz todo médico é responsável, isso quer dizer que o grupo dos médicos está dentro do
responsável. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o nosso diagrama. Vamos pegar aqui, ó, esse conjunto maior vai ser o conjunto das pessoas que são responsáveis, beleza? E no caso, como todo médico é responsável, então isso quer dizer que o grupo dos médicos, ele está dentro do quê? Do grupo das pessoas que são responsáveis, beleza? Agora vamos lá para o próximo. Não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável. Observe que aqui nós temos um conectivo lógico, né? Então ele diz o seguinte, se não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável. Ou seja, pessoal, todo enfermeiro e todo anestesista, eles são o quê? Responsáveis. Então, o grupo, pessoal, dos enfermeiros está aqui dentro, da mesma forma que o grupo de quem, pessoal? O grupo dos anestesistas também estão aqui dentro, tá bom? Agora temos aqui a última afirmação, né? Que ele diz o seguinte, todo homem, se não for enfermeiro, ou é médico ou é anestesista. Temos aqui conectivos lógicos, ó. Temos aqui o se, e aqui o vírgula seria o então, e temos o nosso exclusivo aqui, ó. Disjuntivo exclusivo. Então ele diz o seguinte, se ele não for enfermeiro, ou seja, se ele não for enfermeiro, então, ou ele é médico ou ele é anestesista. Ou ele vai ser esse, ou vai ser esse, pessoal. Então isso quer dizer o seguinte, que todo homem, ele é o quê? Ele é responsável. Resposta certa é a letra A, pessoal. Lembre-se, pessoal, isso aqui é o nosso raciocínio lógico dedutivo, onde nós partimos do quê? De alguns preceitos gerais, né? Para chegar numa situação particular, beleza? Então, veja, ó, todo médico é responsável, ó. Então, no grupo dos responsáveis estão os médicos. Não há enfermeiro e não há anestesista que não seja responsável, ou seja, isso quer dizer que todo enfermeiro é responsável e todo anestesista também é responsável. E todo homem, se ele não é enfermeiro, ou ele é médico, ou é anestesista. Então, isso quer dizer o seguinte, que todo homem vai ser responsável, porque ele vai participar de um desses dois grupos. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos lá, essa é uma questãozinha interessante, pessoal, de verdades e mentiras, tá? Que essa banca adora cobrar em suas provas. Então vamos lá, ó. 4 crianças estavam brincando na rua até que uma delas quebrou o retrovisor do carro estacionado. Quando indagadas quem seria a criança culpada, emitiram as seguintes declarações. André disse, meu xará, Mário quebrou o retrovisor. Natan disse, eu não quebrei o retrovisor. Mário disse, Lucas quebrou o retrovisor. E, por fim, Lucas disse, Mário está mentindo. Considerando que apenas uma das crianças não diz a verdade, quem é o culpado pelo acidente? Pessoal, temos uma maneira bem rápida de resolver essa questão. Mas só que é o seguinte, se o comando da questão vir diferente, você vai ter que montar o quadrinho. Então, nós vamos primeiro montar o quadrinho, identificando todas as situações onde cada um deles pode ser culpado de quebrar o retrovisor. Então, como é que a gente faz? Primeiro, vamos colocar o nome de cada um. Então, primeiro aqui, o André, depois o Natan, depois o Mário. Espera aí, pessoal, vou fazer o seguinte, só para a gente ter um espacinho aqui melhor, para a gente poder trabalhar. Isso, ó. André, Natan, isso, Natan, Mário e Lucas. Isso mesmo. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o quê? O resumo das declarações. Ó. O André aqui, pessoal, o que o André disse? O André disse o seguinte, que foi quem quebrou foi o Mário. Isso, o André acusou o Mário. Já o Natan, pessoal, o Natan disse o seguinte, que não foi ele, ou seja, não foi o Natan. E o Mário disse que foi quem? Que foi o Lucas. Isso, o Mário disse que foi o Lucas quem quebrou o retrovisor. E por fim o Lucas disse o seguinte, Mário está o quê? Está mentindo, pessoal. Observe o seguinte, que Mário e Lucas, eles estão em oposição, viu, pessoal? Quando eles estão em oposição, sempre que um estiver falando a verdade, o outro vai estar dizendo uma falsidade.
Mas por que, professor? Como assim? Ó, vamos avaliar aqui. Ó. Tudo que o Lucas disser, o Lucas sempre diz o seguinte, que o Mário está mentindo. Então, se o Mário estiver mentindo, o Lucas estará falando a verdade. Agora, se o Mário estiver falando a verdade, quem vai estar mentindo é o Lucas, né? Porque a declaração do Lucas é o quê? Que Mário está mentindo. E agora, o que a gente vai fazer? Agora vamos dividir aqui a nossa tabelinha. Temos que colocar aqui também o seguinte, pessoal, temos que colocar o culpado, né? Situações onde nós teremos o culpado. Então, o que a gente faz agora? Agora, vamos supor que o culpado de ter quebrado o retrovisor seja o André. Então, considerando, pessoal, que foi o André quem quebrou o retrovisor, vamos avaliar cada declaração. O André disse que Mário que quebrou. Bom, se foi ele que quebrou, então ele estaria fazendo o quê, pessoal? Estaria dizendo uma mentira, isso mesmo. E o Natan fala o seguinte, que não foi ele quem quebrou, né? Então ele estaria falando uma verdade, porque nessa situação é o André quem foi o culpado. O Mário disse, foi o Lucas, né? O Lucas que quebrou, mas nessa situação foi o André, então o Mário estaria mentindo. Bom, pessoal, se o Mário estaria mentindo, então a afirmação que o Lucas diz que Mário está mentindo é uma verdade. Então, para o André ser culpado, pessoal, teríamos 2 verdades e 2 mentiras. Beleza? Agora vamos para a próxima situação, a situação onde o Natan é o culpado. Vamos avaliar cada afirmação. Então, o André disse que foi o Mário que quebrou, pessoal, mas nesse caso foi o Natan, então o André também estaria mentindo. O Natan disse que não foi ele, mas nessa situação foi ele, então o Natan estaria mentindo. O Mário disse que foi o Lucas, pessoal, mas não foi o Lucas, foi o Natan, né? Então também estaria mentindo. O único que estaria falando a verdade era o Lucas nessa situação, né? Porque o Mário está mentindo e ele acertou, né? Falou a verdade em dizer que o Mário estava mentindo. Caso o Natan fosse o culpado. Agora vamos avaliar outra situação, pessoal. Avaliar a situação se o Mário fosse o culpado. Então, se o Mário fosse o culpado, pessoal, vamos avaliar aqui. Ó. O André disse que o Mário foi o culpado, então ele estaria falando a verdade. Em seguida, o Natan diz o seguinte, que não foi ele que quebrou o retrovisor. De fato, não foi, né? Nessa situação aqui foi o Mário, então ele estaria falando a verdade. O Mário diz o seguinte, Lucas quebrou o retrovisor. Então, o Mário ele estaria falando uma mentira, porque nesse caso foi ele mesmo, né? E por fim, pessoal, o Lucas estaria falando a verdade. Então, nessa situação, pessoal, para o Natan ser culpado, teríamos 3 mentindo e 1 falando a verdade. Na situação do Mário, teríamos o quê? 3 verdades e 1 mentira, tá? E agora vamos para a última situação, pessoal. A situação onde nós teríamos o Lucas como o culpado. Se o Lucas fosse o culpado, pessoal, vamos lá. O André disse que foi o Mário, ele estaria mentindo. O Natan disse que não foi ele estaria falando a verdade, né? Porque quem foi o Lucas nesse caso. E nesse caso, o Mário estaria falando o quê? A verdade. E no caso do Lucas, estaria falando a mentira, né? Lembre-se que os dois estão em oposição. Então, pessoal, essas são todas as situações possíveis para você identificar quem é o culpado. Quem que vai definir, né? Quem vai ser o culpado? Vai ser o comando da questão. Observe aqui, ó. Considerando que apenas uma das crianças não diz a verdade, olha aqui, ó. Uma das crianças não diz a verdade, apenas uma das crianças. Então, temos apenas o que, pessoal? Uma verdade. Então, das 4 situações, onde que nós teríamos apenas uma verdade? Na situação que o Mário fosse culpado. Ó. Porque aqui, ó, quem estaria mentindo seria ele mesmo, né? Então, a resposta certa é a letra D. Beleza, professor, mas você falou que tinha uma opção mais rápida de resolver. Sim, nesse caso, né, onde a questão diz que existe apenas uma das crianças que diz a verdade, quando ele diz que uma das pessoas estão dizendo que não diz a verdade, ou seja, apenas uma está mentindo, nós temos que identificar quem? Quem está fazendo oposição a quem? Como é que a gente descobre quem está fazendo oposição? Quem acusa o outro que está mentindo? Ó, observe, Lucas diz o seguinte, Mário está
mentindo, pessoal. Aqui é a palavra-chave para a gente identificar quem está em oposição. Então a gente faz o seguinte, a gente marca aqui o Lucas, ele está em oposição com quem? Com o Mário. O Mário está acusando exatamente quem? O Lucas, ó. Eles estão em oposição, pessoal, isso mesmo. Quando eles estão em uma situação de oposição, eu sei que a mentira é de um dos dois. E aí como é que eu faço para descobrir? As outras premissas que sobraram, eu considero elas verdadeiras, tá? Ó, então, o André já acusou aqui, ó, ele já entregou. Mário quebrou o retrovisor, né? E o Natan, eu não quebrei o retrovisor. Então, quando você tem, vem cá, nessas questões de verdades e mentiras, se o comando da questão diz lá, existe apenas uma pessoa e está mentindo, né? Cara, você vai identificar quem está em oposição a quem, tá? E aí, a partir disso, você desconsidera essas duas e considera todas as outras premissas como verdadeiras, que ele já vai dizer quem é o culpado. Mas fique atento, pessoal. Oposição tem que estar alguém dizendo fulano está mentindo, né? E esse fulano tem que estar acusando essa pessoa que diz que está mentindo. Agora, eventualmente vai ter questão em que a pessoa vai estar dizendo fulano está dizendo a verdade. Não é oposição, viu? Isso aí não é oposição. A pessoa tem que dizer que o outro está mentindo e aquele outro tem que estar acusando essa pessoa que falou que o outro está mentindo, tá? Quando você tem isso, você resolve essas questões rapidinho. No entanto, pode ser que você precise resolver a questão montando a tabelinha, identificando cada caso, que cada um fosse culpado, quantas verdades e quantas mentiras você teria. Se o comando da questão estivesse falando apenas uma pessoa está falando a verdade, nós teríamos o quê, pessoal? Que era o Natan, né? O Natan que seria o culpado, né? Que foi quando a gente montou o nosso quadrinho. Aí a gente teria que montar o quadro, beleza? Ou se falasse, existe apenas duas pessoas que estão falando a verdade, né? Então, aí você iria ver as situações. Depende da questão que vai vir para você, beleza? Uma questãozinha agora, pessoal. Essa aqui é de associação, isso. Então, quando nós temos o seguinte, a questão de associação é o quê? Nós temos várias pessoas, né? Onde nós temos algumas características, né? Nós temos personagens que cada um tem as características. Você tem que identificar a característica de para cada personagem, né? Aqui todas as falas, pessoal, todas as falas, assim, todas as afirmações, na realidade, elas são todas verdadeiras, tá? E diferente da de quem estava verdades e mentiras. Você tinha ali alguém que poderia estar mentindo, né? Ou mais de uma pessoa. Aqui não, todas as afirmações são verdadeiras, nós só precisamos organizar e identificar a característica de cada um. Aqui é uma questão um pouquinho diferente, pode confundir, mas vai servir para todas as outras. O Tribunal Regional Eleitoral de determinado estado promoveu uma reunião com 5 juízas, Letícia, Marcela, Noemi, Odete e Patrícia. Cada juíza chegou ao local programado em um momento diferente e constatou-se que, no momento em que Letícia chegou à reunião, outras 3 juízas já haviam chegado, Patrícia chegou na reunião antes de Marcela, Odete não foi a primeira juíza a chegar e Noemi chegou na reunião imediatamente após Odete. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos identificar aqui cada uma, vamos colocar o nome de cada uma delas aqui primeiro. Então vamos lá, nós temos a juíza Letícia, isso, temos a Letícia, temos a Marcela, Noemi, Odete, saiu errado, Odete e por fim Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Isso mesmo. Bom, temos aqui então as 5 juízes. Pessoal, agora vamos avaliar cada afirmação. Primeiro eles dizem o seguinte, ó. No momento em que Letícia chegou à reunião, outras 3 juízas já haviam chegado. Opa, quando a Letícia chegou, já tinham 3 juízas. Então isso quer dizer que a Letícia ela foi a 4ª juíza a chegar, beleza? Então, ó, essa aqui eu nem preciso mais me preocupar, porque nós já matamos utilizando essa informação. Agora a próxima. Patrícia chegou na reunião antes de Marcela, pessoal. Se a Patrícia chegou na reunião antes de Marcela, isso quer dizer que a Marcela, ela não foi a primeira, tá? Isso aqui eu já posso afirmar de cara, né? Por quê? Patrícia chegou antes de Marcela, Marcela chegou depois de Patrícia, então ela, de fato, ela não pode ser a primeira hipótese alguma, tá bom?
Vamos para a próxima, pessoal. Odete não foi a primeira juíza a chegar na reunião. Então, eu coloco aqui que a Odete não foi a primeira. Já posso, nem preciso mais me preocupar com essa afirmação, que ela diz somente isso. E a próxima é o seguinte: Noemi chegou na reunião imediatamente após Odete. Ou seja, depois que a Odete estava lá, Noemi chegou. Então, pessoal, Noemi também não foi o quê? A primeira a chegar. Bom, sobrou quem, pessoal, para ser a primeira a chegar? Foi a Patrícia. A Patrícia foi a primeira a chegar de todas elas, beleza? Agora vamos aqui apagar tudinho. Então vamos para a próxima. Noemi chegou na reunião imediatamente após Odete, pessoal. Então Odete estava lá primeiro. Isso quer dizer que a Noemi, ela não pode ser o quê? Ela não pode, deixa eu colocar de vermelho. A Noemi, ela não pode ser a segunda, pessoal. Ela não pode ser a segunda. Então, veja bem, pessoal. Agora vamos avaliar aqui o seguinte, ó. Vamos escrever aqui embaixo. Temos aqui a primeira que chegou, a segunda, terceira, quarta e a quinta. Então, o que nós já temos aqui definidos, pessoal? Temos aqui a Patrícia, né, que já foi a primeira a chegar, e temos a Letícia, que foi a segunda a chegar. Então, veja bem o seguinte, ó. Essa fala aqui diz o seguinte: Noemi chegou na reunião imediatamente após Odete. Ou seja, assim que Odete chegou, Noemi chegou logo em seguida, né? Então, veja o seguinte, pessoal. A Noemi, ela não pode chegar na quinta posição. Por quê? Quem chegou na quarta foi a Letícia, né? A Noemi chegou imediatamente depois que a Odete chegou. Se a Noemi chegou imediatamente que a Odete chegou, só temos uma situação, pessoal. A Noemi só pode ser a terceira e a Odete só pode ser a segunda, pessoal. Ó, Noemi chegou na reunião imediatamente após a Odete. Ou seja, Noemi não poderia ser a quinta, ela só poderia ser a terceira, né? Porque a primeira e a quarta nós já estávamos definidos. Então, pessoal, sobrou o quê? A Marcela, que foi a última a chegar, né? A quinta a chegar. Vamos, então, avaliar as alternativas. Odete chegou na reunião depois de Letícia. Nada, Odete chegou antes, né? Então, não é a primeira. Marcela chegou na reunião antes de Letícia. A Marcela ela foi a última, né, pessoal? Chegou depois de Letícia. Noemi chegou na reunião depois de Marcela. Não, a Noemi chegou primeiro, né? A Marcela foi a última. Marcela foi a última juíza a chegar na reunião. Encontramos aqui a nossa alternativa. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim. Vamos dividir em mais partes. Essa é a primeira parte da revisão de raciocínio lógico para o concurso da FEPAM, tá bom? Fizemos aqui a parte inicial da lógica de argumentação, onde temos proposições compostas, né? Temos os nossos conectivos lógicos, utilizamos os conceitos de tabela verdade para resolver. Resolvemos também uma questão de verdades e mentiras, como a gente monta a tabela para resolver qualquer questão que envolva verdade e mentira, né? E passamos um macetezinho se o comando da questão disser que existe apenas alguma mentira, né? E aqui fizemos agora uma questão de associação, né? De relação de características dos personagens. Aqui só tínhamos o quê? Os personagens com apenas uma característica, mas podemos ter questões com mais de uma característica, que você vai fazendo isso. Cada informação que você vai colocando, se ele nega, você coloca o tiozinho e coloca lá na opção para você depois ir identificando, né, as características de cada personagem que está ali, beleza? Então, te espero na próxima aula.